Oi gente, tudo bem? Eu sou Felipe Lucena e esse aqui é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, o podcast que fala sobre a presença nordestina no Rio de Janeiro. Você pode estar achando estranho, esse sotaque carioca cheio de S's e R's falando sobre presença nordestina. Porém, a maior parte da minha família veio de estados do Nordeste, então eu tenho lugar de fala. Inclusive, alguns desses familiares estarão aqui, me ajudando a contar as histórias dessa história, que terão como episódios a migração, os avanços do Nordeste de hoje, as questões sociais, a cultura, a culinária, entre muitos outros temas. Partiu, simbora! Nostalgia é um sentimento agridoce. Não é tão amargo quanto memórias tristes, e nem tão açucarado como lembranças felizes. Eu tenho nostalgias quando penso na Feira de Tradições Nordestinas, a Feira de São Cristóvão, a Feira dos Paraíbas. Escolham o nome pelo qual querem chamar, ou não. Vamos falar sobre essa questão aqui nesse novo episódio de Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Vamos falar muito sobre muitas coisas. Vamos falar sobre a feira. Hoje é dia de feira. É dia de referenciar e reverenciar a maior concentração de nordestinos fora do Nordeste em todo o Brasil. As minhas nostalgias se dão porque lembro da feira em algumas fases diferentes da minha vida. Assistir o tempo passar é uma experiência complexa, profunda. Envelhecer nem sempre é bom, mas é melhor do que a outra opção. Me lembro de ir à feira ainda criança, com a família, muita gente, almoço, passeio, um saboroso caos. Depois, tenho recordações de adolescente, minha fase roqueiro, aqueles conflitos normais com os mais velhos. As memórias mais recentes são as mais fáceis de esquecer. Isso porque já fazem parte da vida adulta, bebendo todas nos karaokês e forróis de lá. Tenho lembrança dos meus tios e primos indo com os amigos deles para a feira. Eu era novo, criança, pré-adolescente, meados dos anos 2000, mas já notava a empolgação que eles tinham se dirigindo para um lugar onde encontrariam pessoas que são da mesma região, com histórias de vida parecidas. A gente sempre busca espelhos. Nem precisa ser narciso para isso. A feira tem essa representação de ser um espaço, inclusive, que aí tem uma distinção de falar Feira dos Paraíbas, porque a feira tem um reconhecimento, é minha, eu que construí, e ela é minha, aqui eu posso, inclusive, tomar minha cachaça e a deriva, porque aqui eu estou entre iguais. Ele pode se vestir como ele quer, pode falar do jeito que ele quer, sem precisar se adaptar ao Rio de Janeiro. Sim. E é um lugar onde você tem para alguém que trabalha muito na época, não todo mundo, trabalha a semana inteira na obra, reside na obra e no final de semana vai para aquela feira, né? E lá, e não é só questão de vai comer a comida regional, o sarapatel, lá a buchada, vai comprar, para quem tem casa, vai comprar produtos, lá o maxixe, lá o quiabo, o feijão verde, o queijo coalho, esses produtos para levar para casa, e vão lá para namorar, vão lá para poder comprar. Se você vê, ainda tem hoje, mas era muito, lá tinha materiais de construção. Lá você tinha um serrote, um martelo, que eram materiais onde era um lugar como se fosse um comércio, né? Que não é só de produtos de regionais nordestinos, mas da vida deles. Né? Eu sou peão de obra, eu vivo preciso desses materiais. Então eles vão lá, é muito comum casas. Essas falas que você acabou de ouvir são do professor Fernando Cordeiro, que já falou aqui em outros episódios. Quem também tem muito o que dizer sobre a Feira de São Cristóvão é o compositor, pesquisador e ambientalista Gilberto Teixeira. Ele escreveu livros sobre a feira, representa o coletivo dos artistas de lá e fez um monte de ações ligadas a esse espaço. Fez e continua fazendo. Conversei com ele para gravar esse episódio. Com ele e com Maria da Guia.
que faz parte da atual diretoria da Feira de São Cristóvão. Ela estava passando na mesma hora em que eu falava com Gilberto e acabou participando um pouco do papo. A da guia vocês vão ouvir no final do episódio. O Gilberto conta agora como foi o surgimento da feira. Tudo começou com 4 nomes: Doge, Índio, João Gordo e Macaco. Quando foi criando mesmo o movimento mais forte da Feira de São Cristóvão, o seu Doge comprou um caminhão, um Doge, né, por isso o nome dele, e ele ia para o Nordeste nesse carro e trazia o carro abarrotado de produtos típicos do Nordeste. Né? Então tem depoimento da Socorro, que é uma das filhas dele, né, que eu conto também um pouco da história da Socorro. E tem do Índio, do Macaco, do João Gordo. Né? O João Gordo, por exemplo, era analfabeto. Né? A maioria deles era analfabeto. Aí o que o João Gordo fazia? Ele tinha um assessor para fazer o que aquele filme era Eu, Tu e Eles? Não. Aquele da Fernanda Montenegro, Central do Brasil. Central do Brasil. O que aquele personagem da Fernanda Montenegro fazia, o João Gordo tinha um cara que fazia isso para ele. Chegava alguém do Nordeste, que estava aqui, e pedia para ele: seu João, eu queria mandar uma carta para minha família. Aí ele falou: eu não sei escrever. Aí ele viu que a necessidade e contratou alguém para fazer isso. Esses 4 nomes lideraram um movimento grande, bem grande. Sobre esse início da feira, a história dos 4 lá, como é que começou, eles vieram... Tem aquela história que falam que pessoas vinham de ônibus pra cá, né, do Nordeste pro Rio, aí ficavam aqui em São Cristóvão, já iam montando umas barracas ali. É mais ou menos por aí a história desses 4 fundadores. E como é que foram os outros que vieram depois também? Foi nesse esquema? Olha, Felipe, essa parte é exatamente a parte confusa da feira, mas eu acho que eu esclareci com algumas pesquisas. Né? A pesquisa que eu fiz, exatamente na intenção de fazer a história dos 4 fundadores, eu parti de algumas pesquisas em torno das 10 grandes secas que aconteceram no Nordeste. Que uma delas foi entre 1934 e 1936. Sim, uma grande seca que foi em toda a região, os 9 estados, mais o estado de Minas Gerais e São Paulo. Nessa época, muitos nordestinos estavam vindo para cá. O bairro de São Cristóvão era bem diferente do que é hoje em dia. O Rio de Janeiro, obviamente, também. E estava mudando. Muitas obras acontecendo e atraindo os trabalhadores nordestinos que fugiam das secas e da fome, que é uma só. Chegava no Rio de Janeiro, não tinha rodoviária. O Campo de São Cristóvão foi o ponto de chegada deles, que era aqui na rua Senador Alencar. O Campo de São Cristóvão ainda não existia o pavilhão. O pavilhão foi construído, inaugurado na década de 50, inaugurado em 58. Né? E a gente já estava aqui. Então, esses encontros e desencontros dos nordestinos foi exatamente o momento que nasceu a ideia da feira. Então, a feira nasceu de uma forma espontânea, naturalmente. Né? E nasceu por quê? Porque eles chegavam aqui, já tinha gente esperando da família, os que vinham, já encontravam um apoio de algum amigo que do Nordeste já tinha vindo antes. Sim. Né? E ela começou a nascer desses movimentos, naturalmente, como uma feira popular do Nordeste. Né? Aqui com mais intensidade, porque estava chegando gente nessa época, entre 1938 até, acredito, em meados de 40, 45. No início do episódio, eu falei sobre o nome da feira. Existe uma polêmica aí. Quando perguntei sobre isso, Gilberto sorriu para responder.
gastar o dinheiro. Queres saber da polêmica História do do nome? polêmica do nome, é. Muito bem, então eu vou começar. Olha só, Felipe. A gente tem, pode-se considerar até oficialmente, muitos não concordam com um dos nomes, mas é a vontade popular. Nós temos 3 nomes. Primeiro, Feira dos Nordestinos. Segundo, Feira de São Cristóvão. E terceiro, Feira dos Paraíba. O nome, que muitos não concordam e gera polêmica, vocês já sabem qual é, né? É, Feira dos Paraíbas. O Gilberto explica essa. Quando a gente entrou, tinha essa questão. Aí as pessoas, não, agora vai ser Centro Luiz Gonzaga, Tradição e Nordestino. Eu falei, olha, o nome é bonito, vai ficar assim. Primeiro é porque é o nosso grande mestre, Luiz Gonzaga, mas é muito grande. Vai ser o nome técnico, mas ninguém vai suplantar esses 3 nomes, viu? Inclusive a gente criou o Jornal da Feira de São Cristóvão para fortalecer, essa foi a ideia. Sim. O jornal nasceu quando a gente entrou, né? Ele já vai fazer 20 anos, o Jornal da Feira. Né? Então, a história natural, a absorção dos nomes Feira dos Nordestinos é naturalmente, porque eram os nordestinos que estavam chegando no Rio. Sim. Né? E pela grande quantidade de nordestinos oriundos da Paraíba, aí sim surgiu essa nomenclatura de Paraíba. Já deu para ver que nem tudo é harmônico nesse forró que compõe a feira. Gilberto Teixeira lembra aqui alguns dos conflitos que aconteceram quando os feirantes saíram das ruas de São Cristóvão e entraram, enfim, no pavilhão, no ano de 2003, décadas depois do início da ocupação de nordestinos na região. Alguns problemas perduram até hoje. Antes da inauguração. Sim. A minha preocupação particularmente seria que aqui dentro a coisa ia ser diferente. Lá fora funcionava de uma forma bem esquisita, né? Ninguém pagava luz, ninguém pagava isso, aquilo, e aqui dentro ia ter contas. E eu falava para o Agamenon, quem vai pagar as contas lá fora, lá dentro? Ele falou, não, a gente está se reunindo com a pesquisa imperial para fazer estudo e tal. Falou até a cifra, né, que tinha conseguido. E eu alertei, você tem certeza disso? Temos e tal. E o prefeito quer inaugurar também, agora já tinha passado, renovado já 2 ou 3 datas que não dava. Então eu acho melhor a gente... E a lei que funciona aqui fora não vai servir aí para dentro. Enfim, Felipe, entrou de uma forma muito amadora. A gente não tinha uma lei como ainda, quer dizer, agora a gente até tem porque fez há 2 anos passados, que é a lei que criou o programa de salvaguarda cultural da feira, que ainda está precisando da regulamentação. Muito bem, então entrou de qualquer forma. No dia da inauguração, que trouxemos aqui em torno de quase 100 mil pessoas, no dia ninguém sabia quem ia pagar as bandas aqui dentro. A preocupação era fazer a festa lá fora, pagar, a prefeitura pagar Elba Ramalho, pagar fulano, Beltrano, os outros artistas, mas os artistas aqui dentro já começaram a se preocupar, porque ninguém sabia como é que eles iam receber. Aí começaram então os grandes problemas da feira. Não podia cobrar taxa de entrada e tudo mais. Mas ele seguiu, né? Seguiu com os problemas. O mundo olha para o Rio de Janeiro, que por sua vez tem muito de Nordeste. Vocês vão se impressionar, assim como eu me impressionei, quando Gilberto mostrar os dados que provam a potência turística que é a Feira de São Cristóvão. Quem já sabe desses dados e não se impressiona nem valoriza o espaço é o poder público. E tome problema. Eu tenho uma convivência muito intensa com a feira. Às vezes eu ficava aqui, ali fora, no começo que a gente entrou, eu não sabia de onde saía tanta gente no sábado à noite. A feira, há anos, ela bate os 2 maiores polos turísticos da cidade, que são Pão de Açúcar e Corcovado. Eles 2 recebem 1.600.000 pessoas. A feira sozinha recebe 3 milhões.
Aí vai a nossa grande pergunta, a indagação. Por que essa feira não tem a atenção merecida pelo poder público? Tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o municipal. Sim. É triste a gente constatar isso, né? Porque esses três poderes, eles gastam fortuna em várias coisas. A Feira de São Cristóvão, tudo bem, eles fizeram a reforma do pavilhão, a gente não aprovou muito o projeto, porque a gente tinha uma ideia diferente, né? Depois de quase 10 anos, o Eduardo Paes quis fazer uma reforma, e essa reforma se transformou apenas numa maquiagem, né? Continuou os mesmos problemas, que era a questão da água e da luz, da forma que era, e a cultura desvalorizada, né, por eles. A gente poderia muito bem estar trabalhando de uma forma tranquila, todos os artistas da feira. Foi preciso o coletivo se reunir para discutir uma lei específica, e agora está outra luta para ver se a gente regulamenta isso, para dar uma tranquilidade à garantia das tipicidades nordestinas no reduto e fazer justiça à classe artística. Esse são dois objetivos do coletivo de artistas. Sim. E eles estão aí, do jeito que estão, né? Os meninos que assumiram estão conseguindo uma conquista inédita, que vários tentaram fazer e não conseguiram, né? Muito pelo contrário. A feira passou por um problema sério, não sei se você se lembra de alguém que foi preso aqui porque estava roubando a água. A Light cortou a luz porque estava devendo, fizeram um acordo, não cumpriram, aí arrebentou tudo. Aí a gente começou a funcionar com carro-pipa, com gerador, gastando mais dinheiro que não tem. Sim. Então, meu irmão, nesses últimos 6 anos é um sofrimento, com licença da palavra, da porra. Lembram que falei que Maria da Guia, que faz parte da atual diretoria da feira, iria participar por aqui? Pois é, guardei para o final. Ela ainda vai falar bastante em outros episódios. Nesse, a participação vai ser com uma frase bem curtinha, no maior estilo "em São Paulo não tem disso". Eu já me despeço por aqui e deixo avisado que o próximo episódio de Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, que vai ao ar na próxima sexta-feira em todas as plataformas de áudio, vai falar sobre a culinária nordestina no Rio de Janeiro. Até mais, aquele abraço. Olha, em São Paulo tem uma feira nordestina, mas eu duvido que seja igual essa.